com suas palavras. O Ramasore becanta la manara braba baba sobre canta. Manara braba sobre. O Ramasora baba canta la. Te adoramos, Pai querido, Pai amado. Aleluia. Aleluia. Como Tu és bom, Senhor. Era maçou braba canta la manara braba baba sobra canta la manara braba sobra baba. Exaltamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome. Aleluia. Rebadara sobra canta la manara braba baixara baqueta. Ora masobra baba. Sietere manara braba basobra bacanta la mas. Era manala braba solta la. Era masora canta la manara baixora. Chora baba sobra canta la baba. Erere basolta la baba. Exaltamos o Teu nome, Pai. Como Tu és bom, Teu amor dura para todos sempre. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus bem alto. Você pode falar com uma pessoa que está do seu lado. Aleluia. Dizer como é bom estar com você aqui. Aleluia. Você pode sentar. Obrigado, louvor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a ceia do Senhor. Nós vamos participar. E como eu já falei uma vez, eu volto a repetir. É um compromisso meu como pastor, de sempre, às vezes, fazer uma sequência de ensino sobre a questão da ceia do Senhor. Para você que já é instruído, é apenas você relembrar fundamentos. Mas para você que está vindo, e às vezes vem carregado de um ensino que não é produtivo e não é certo, é um momento de você poder limpar isso e fazer participar da ceia com discernimento. Diga discernimento. Discernimento quer dizer com sabendo o propósito pela qual a ceia existe. A ceia do Senhor, ela só tem fundamento e só é importante porque ela é em memória de Jesus. Porque fazemos isso em memória do nosso Salvador. Foi falado do Rema aqui, e o Rema ensina uma matéria chamada Realidades da Nova Criação, aonde nós aprendemos pela palavra o que nós somos, o que nós temos e possuímos em Cristo Jesus. E tudo isso só tem fundamento por causa da base que é Jesus, a obra de Jesus. Tudo que Deus fez por nós através de Jesus. Nós não podíamos estar onde nós estamos diante de Deus, pelas nossas próprias forças. Isso só é possível por causa da força de Jesus, por causa da obra de Jesus, por aquilo que Ele fez. E quando nós falamos sobre isso, nós entendemos essa expressão como graça. Diga graça. Graça é favor não merecido, dado aos homens. Eu prefiro, graça é favor merecido por Jesus, dado aos homens. Jesus foi quem mereceu, e Ele nos deu de presente. Amém? Só estamos de pé diante de Deus por causa do trabalho de Jesus. Valeu a pena o trabalho de Jesus. Amém? Não podemos mencionar isso e não mencionar também o amor de Deus. Porque às vezes nós só focamos no trabalho de Jesus, mas a Bíblia diz que Deus amou você e eu. Amém? O Deus, no conceito humano que nós chamamos Ele de Pai. Ele é meu Pai, Ele é seu Pai. Ele nos amou quando a gente não valia nada. Quando a gente não queria nada com Ele. Quando a humanidade estava afastada. E Ele nos amou de uma tal maneira, ou seja, não tem medida. Não tem nada que possa medir o amor de Deus, que foi dispensado na pessoa de Jesus. Então, se você está aqui e acha que Deus não te ama, essa reunião já vai deixar você melhor. Você entende que Deus ama você. E amou e investiu pesado na sua vida. Aleluia, hoje nós somos filhos de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Somos justiça de Deus. Amém? Perdoados. Estamos em pé diante de Deus, sem culpa, sem condenação, como se o pecado nunca houvesse existido, porque em Jesus os pecados foram perdoados. Mas com isso, não queremos dizer que isso que Jesus fez nos dá a condição e a liberação de continuar uma vida de pecado. De forma nenhuma. A graça é poder para nos tirar de pecar. Amém? Estão comigo?
Então, queridos, quando nós estudamos realidades da nova criação, todos os alunos, e quem já fez, como eu também, a gente saiu maravilhado com essa verdade, porque até então a gente só ouvia o que a gente não podia. E aí a gente passou a ouvir o que a gente pode em Cristo, por causa das verdades da palavra. Passamos a entender que Deus realmente investe em nós, que nos ama, e que Ele precisa de nós. Talvez você esteja com pedra para jogar em mim. Deus precisa de mim, sim. Isso não te faz feliz, não? Porque existe um ensino dizendo que Deus não precisa da gente. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Ele só faz tudo o que é do seu caráter. E Ele determinou na sua soberania que nesse mundo Ele só age através de nós. Através do homem. Amém? Então, queridos, da mesma forma que tudo é para Ele, tudo é por meio dEle, tudo é Ele, tudo é toda a honra e toda a glória dEle, isso é uma verdade. Existe também a verdade, que Ele fez tudo por nós. Fez por você, e que Ele precisa da gente. Amém? Nós precisamos continuar as obras que Jesus começou. Você está comigo? Você fica feliz com isso? Ao ponto de se sentir útil para Deus, poder fazer algo para Deus. E nós estamos fazendo grandes coisas para Deus. Eu quero parabenizar o pessoal do discipulado. Tem feito um trabalho maravilhoso. Nós não podíamos estávamos viajando, eu e Leila. Mas, queridos, tem sido uma bênção. Eu tenho acompanhado, né? Visto pela câmera e me alegro com o que está sendo feito. Os testemunhos das pessoas que estão fazendo. Nós vamos ter aí quase 20 irmãos, se eu não estou enganado, é isso, que vai ser introduzido na membresia da igreja. Aleluia. Estamos crescendo, meu irmão. Amém? Isso já vamos passar de 100 membros da igreja para 120 ou 130 membros. Já estamos com déficit de cadeira, porque só temos 100. Amém? Isso é só o começo. Parabenizar o pessoal que está fazendo, está entendendo essa questão do evangelismo. Parabéns à pessoa de Carlos, de Ailton, de Pedro, do pessoal que está pegando firme para fazer, Valdemir também, que está indo às ruas e fazendo esse trabalho, outros que estão agregados fazendo. Glória a Deus, gente. E nós vamos avançar. No nome de Jesus. Amém? Vamos cumprir o nosso papel, porque Deus precisa da gente. Amém? Hoje estiveram aqui na UPA, no próximo sábado, vai estar em frente à igreja, no domingo também em frente à UPA. Então se envolva não só participando desses ajuntamentos, mas aonde você estiver, seja... O pastor Bud dizia o seguinte: se a palavra tornou gente, isso quer dizer que gente pode se tornar a palavra. Seja a palavra de Deus para a vida dos seus familiares, amém? Para as pessoas que estão ao redor de você, porque às vezes é a última chance que elas têm. E você é aquele escolhido para estar ali, para ministrar a palavra, amém? Enfim, então falando sobre essas verdades da realidade da criação, entendemos que a base está na obra de Jesus. E queridos, por que eu ministro sempre sobre a ceia? Porque eu sei que talvez você seja como eu. Eu fui ensinado de forma errada sobre a ceia. Eu pensava de forma errada sobre a ceia do Senhor. A ceia para mim era um momento de condenação. A ceia para mim era um culto de exclusão, não era de inclusão. A ceia eu lembrava dos pecados dos outros. Não lembrava de Jesus que perdoou os pecados. A ceia era algo difícil, às vezes, participar. Porque se você não fosse para a ceia, é ou não é? Então é o culto mais frequentado. Pode perceber que é. Por quê? Se não for para a ceia, tem umas pessoas que faltaram. É? Eu falei no Telegram. Gente, muitas informações eu vou passar no Telegram agora, certo? No grupo da igreja, tá bom? Para evitar tal acúmulo de informações aqui. Tá beleza? Eu avisei. Brincadeira, gente. Mas o que eu quero dizer? Isso era o que acontecia comigo. Outra, só participava da ceia se eu tivesse a carteirinha de membro da igreja. Não sei se acontecia com você isso, mas comigo era assim. E todas as vezes que ia fazer a ceia, aquela mesma cerimônia, 1 Coríntios capítulo 11, o verso 23, não é assim?
Só, queridos, que você ministrar sobre a ceia, a partir do verso 23, está equivocado. Você tem que começar do verso 17. Para você entender porque Paulo estava corrigindo a igreja, porque estava fazendo errado. E aí é revelador. Porque quando nós vamos fazer isso, tá bom? Nós vamos entender que a ceia, entenda uma coisa, existe a sua ceia, mas existe a ceia do Senhor. Nós estamos aqui não é para fazer a nossa ceia, é a ceia dele. Amém? E aí mexe conosco. Então, todas as vezes que iam fazer, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, lia aquilo dali, depois dava 1 minuto de reflexão. Todo mundo que fechar os olhos e fazer uma reflexão da sua vida, era ou não era? Mas a reflexão era o seguinte: fulano está aqui tomando ceia, se ele tomar ceia, eu sei o que ele fez, meu Deus, a gente ficava julgando os outros. Aqui em Resende eu recebi muitas perguntas sobre a ceia do Senhor. E muitas pessoas não entendem a ceia do Senhor aqui e acham que a gente é leviano com relação à ceia. Vocês sabiam disso? Acho que a gente permite as pessoas tomarem ceia do jeito que elas estiverem. Uma vez entrou uma pessoa na igreja, um católico, e ele tomou ceia. E eu fui criticado porque o irmão católico tomou ceia. Se ele crê em Jesus. Vocês sabem que o católico crê em Jesus, não sabe? Mas adora isso, adora aquilo, e faz aquilo e aquilo, é... E tu acha que na igreja evangélica também não tem muita crença errada, não? Eu ia colocar uma arma no irmão dizendo, você não pode tomar ceia, não. Eu ia fazer isso, gente. E começa situações e situações. Ou então uma pessoa que está em uma situação do matrimônio que ainda não corrigiu, né? Aí uma irmã que se converteu, está na igreja, mas não fez corrigiu o matrimônio dela, no papel, mas o marido não quer, e ele não é crente. Aí ela não pode tomar ceia. Por quê? Eu, o juiz, e você, o juiz, está dizendo que ela não pode. Não, gente. A ceia é para examinar a si mesmo. Nunca Jesus falou em examinar a vida do outro. A ceia é para você sair, entrar aqui pior e sair melhor. A ceia deve ser feita de um melhoramento, para que você olhe para você mesmo, veja sua vida como está, possa analisar a sua vida e ver suas falhas com relação a Deus, e sair daqui, vou corrigi-las. Olhando para o sacrifício de Jesus. Isso é ceia. É a mesa do Senhor. É o que Deus oferece na ceia. É a comida que Deus oferece. Amém? Uma vez eu pensando comigo, por quê? Na Páscoa era um cordeiro, eram ervas, era um pão. E Jesus veio e disse que era pão e vinho na ceia. E eu tive um aprendizado meu. Sabe por quê? Porque pão e vinho poderia ter na mesa de todo mundo. Do judeu rico e do judeu pobre. Isso quer dizer o quê? Que a ceia é para todo mundo. O que Deus oferece é para todo mundo, seja rico, seja pobre, não importa. Mas é o que a mesa do Senhor está oferecendo. Você está comigo, gente? Então nós vamos ler agora e acredito que isso vai iluminar a sua mente, vai entender sua mente. Todas as vezes que eu venho à igreja, principalmente participar de ceia, eu faço esse exercício, eu fico pensando sobre o que Jesus falou e fico analisando a minha própria vida, para que eu possa me resguardar nele, para que eu possa fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na minha vida. Sobre a sua, aí é você e Deus, meu irmão. Está comigo? Vamos ler? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, não verso 23, mas verso 17. Não vou falar tudo, mas acredito que for dito vai te abençoar. Todos abriram? Amém. Antes, a carta de Coríntios,
Paulo está corrigindo a igreja em muitos aspectos e erros causados pelos mestres, pelas pessoas que ensinavam. Elas ensinavam em direções diferentes. E Paulo teve que escrever a carta para corrigir. O mestre que ensina a palavra de Deus, ele não desfaz o que a palavra diz. Ele prega a palavra de Deus. Todo bom mestre em Cristo Jesus usa a palavra de Deus como base. E a própria palavra se explica. Mas na época, aqui não. O que estava acontecendo, estava vendo muitas coisas diferentes. E isso atrapalhava o andamento. Então Paulo começou a escrever e a corrigir, diga corrigir. Que é uma função apostólica que estava sobre a vida de Paulo. Restabelecer a ordem, principalmente do ensino. Quando você começa no capítulo 1 até o capítulo 5, fica muito nítido as preferências e as divisões que se haviam na igreja, porque não, eu prefiro o mestre fulano, eu prefiro o mestre Beltano, eu prefiro Cicrano. E Paulo está dizendo, ô inocente, tudo é para você. Todos esses dons foi Deus que levantou para o seu benefício. Deus dá o crescimento. Você não tem que ter preferências. Você tem que receber de todas as unções. Isso é ser sábio e ser maduro. Amém? E aí, quando chega aqui, no verso 17, ele diz assim: nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo. Essa palavra louvo quer dizer, eu não elogio a vocês. Em algumas coisas, Paulo vinha elogiando. Em outras coisas, Paulo está dizendo, não vou elogiar vocês porque estão fazendo errado. Irmãos, isso também mostra algo que também Deus faz conosco. Naquilo que nós acertamos, Deus elogia, mas também Ele aponta o que nós precisamos melhorar. Amém? Você já melhorou muito. Quantos testificam isso na sua vida? No seu andar com Deus, você já melhorou muito, você concorda comigo? Mas a ceia é um ponto que vai te melhorar mais ainda. Você vai olhar para pontos que você precisa olhar e mudar. Amém? E ele diz, não elogio vocês, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Você já imaginou se reunir numa igreja e não ser para melhor? Não ser algo benéfico? Ser ruim? Ser vergonhoso? É o que acontecia com eles. Paulo continua, porque antes de tudo estou informado, haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Essa palavra divisão você vai ver no grego, e ela está falando lá rasgões, se rasgando, dissensões. E ele diz assim, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Aí verso 20, veja, esse era o problema. Estavam se juntando não para o melhor, mas para o pior. Havia divisões, rasgões entre eles. Ele diz no verso 20, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma, olha o que ele diz, antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também que se embriague. Essa palavra embriague que está aqui, não é que eles bebiam e ficavam bêbados, não. Aqui está falando, essa palavra é ficar de barriga cheia, ao ponto de colocar para fora. Aí ele diz, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais, ou deixam menor, tornam menor a igreja de Deus e envergonhais o que nada tendes. Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos elogio. Olha para mim, irmãos. O que estava acontecendo? A ceia lá, que eles praticavam, não é essa que a gente pratica aqui. Os elementos não era esse pedacinho de pão, não. Cada um trazia de casa. Eles se juntavam. E era muita comida. Só que o que acontecia? Os ricos faziam seus grupos e comiam antecipadamente. E aquele irmão que nada tinha, eles nem esperavam por esse irmão.
Os grupinhos. Ou seja, não é a ceia do Senhor isso. Isso é a ceia do egoísta. Isso é a ceia do andar fora de amor. Porque amor valoriza o outro. Amor valoriza o outro. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente que pratica a ceia do Senhor, mas na verdade está fazendo a ceia dele. É a ceia do engano, do egoísmo e do individualismo. Porque no momento que tem no seu coração alguma coisa contra o seu irmão, e despreza seu irmão, isso é sua ceia, não é a ceia do Senhor que você está praticando, não. Por isso, mais na frente ele vai dizer, tem muitos doentes, e tem muitos que já morreram. Sabe por quê, irmãos? Andar fora de amor é pecado. Ele continua, irmãos. Ele diz, você não tem casa onde comer, ou seja, se é para comer, você come em casa. Mas vocês estão tornando menor a igreja de Deus. Quando vocês desprezam ao outro. Eu te pergunto, quando eu vou a uma ceia, quando eu ia a uma ceia, e ficava julgando o meu irmão e desprezando o meu irmão, o que é que eu estava fazendo? Agora deixa eu jogar a peteca para você. Quando você vai a uma ceia e fica julgando as pessoas que estão tomando ou não estão tomando, você não está participando da ceia do Senhor, você está fazendo a sua ceia. Não é a dele. Não para por aí, irmãos. No verso 23 ele começa a dizer o que é a ceia do Senhor. E ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Veja a fidelidade de Paulo, o compromisso de Paulo. Ele diz, o que eu recebi do Senhor é o que eu passei para vocês. Ou seja, o ensino não é meu, a palavra não é minha, é dele. Eu fui apenas o canal, eu fui apenas o meio pelo qual você está sendo instruído. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O que é que Jesus está falando? O que é que Paulo está dizendo? O que é que a Bíblia está dizendo, gente? Simples, isso aqui só representa a vida de Jesus, gente. Amém? Não pense que você pegar um pão desse e botar na sua boca, você vai ficar energizado, não. Isso aí foi a doutrina da substanciação que entrou. Que quando você participava, é como se você estivesse comendo um pedaço da carne de Jesus e tomando o sangue de Jesus. Gente, não faz sentido isso não, gente. Isso aqui é um simbolismo. Apenas aponta. Amém? Ah, pastor, por que isso? Ah, meu irmão, eu tenho meu pensamento. Eles valorizavam muito as coisas simbólicas antigamente. A Páscoa era simbólica. Os judeus tinham muita coisa simbólica. Então Jesus utilizou a ferramenta da época. Amém? Você está comigo? Para alcançar o coração. Agora isso aqui a gente vai entender o seguinte. Estamos aqui para celebrar a vida de Jesus. Amém. E não, queridos, que isso no momento em que a gente orar, vai se tornar um pedaço da carne de Jesus. Nem tão pouco o sangue de Jesus. Jesus pegou e disse, isso aqui simboliza a minha vida que será entregue pela vida de vocês. Apenas isso. E a ceia é o quê? Lembrar de quem?
da base. Aleluia. Você está comigo? Porque hoje eu sou filho de Deus, porque hoje eu sou justiça de Deus, porque hoje eu sou perdoado, porque hoje eu estou em pé diante do Senhor, por causa de Jesus. Você está comigo? Diga em memória. É para apenas lembrar, gente. Por isso ele diz todas as vezes que. Isso quer dizer que ele não determinou o período que fosse feito, mas todas as vezes que você fizesse, que fosse para lembrar de Jesus. Amém? Logo, logo, nós vamos fazer no culto doméstico. Você na sua casa vai fazer no culto doméstico. Você, homem e mulher, vai celebrar uma ceia com seus filhos na sua casa. Amém? E é você que vai celebrar no culto doméstico. E você vai lembrar daquilo que Jesus fez. Você pode fazer uma ceia maravilhosa. Pode botar chocolate para os meninos. Mas depois você pega o pão e o vinho. E ministra a ceia para eles. Só para eles lembrarem do fundamento que nós temos. Você está comigo? Ele não para aí e continua. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, essa palavra indignamente está dizendo inadequado, de maneira imprópria, será réu, ou seja, culpado de pecar, do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, ou seja, verifique, comprove, observe, teste, julgue a si mesmo. Pois o homem é a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Perceba aqui no texto, ele disse assim, examine-se e veja se você pode participar. Foi isso que ele disse. Foi isso que Jesus disse, ou foi isso que Paulo disse, gente. Ele disse, examine-se e veja se você pode participar. É assim que ele diz. O que é que ele disse? Examine-se e participe. Você está comigo? Porque a ceia melhora você. A ceia me melhora. Aleluia. Continua. Pois quem come e bebe sem discernir, essa palavra discernir quer dizer reconhecer o significado do corpo. Se eu fizesse uma pergunta a vocês aqui, o pão é o corpo ou é você o corpo? Hein, gente? A Bíblia diz que o corpo de Cristo quem é? Sou eu e você. Ele é a cabeça. Corpo sou eu. Corpo é você. Estão comigo? A ceia fala de um amor que nos constrange, de um amor profundo que foi derramado em nossos corações e que esse amor tem que ser derramado na vida do outro. Você está compreendendo? Aquele que come sem discernir o corpo, lembra das divisões? Rasgões, se machucando, se ferindo, tendo atitudes inadequadas para com os outros. Ele continua. Come e bebe juízo para si. Quando se faz fora de amor, querido, vai sair pior. Quando se faz em amor, sai melhor. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ele estava dando um apontamento, dizendo que tantas pessoas estavam doentes e fracas espiritualmente na igreja, pessoas que haviam morrido já. E queridos, aqui é porque anda fora de amor, gente. O amor priva você, livra você de muita coisa, muita doença física. O amor deixa você cada vez mais saudável. Aleluia. Você está comigo? Amém? Te deixa com saúde mental. Porque como Isaías pregou, foi maravilhoso o aniversário da igreja. Não sei se você lembra.
Mas tem algo que a gente deve e que a gente tem que pagar. Ele disse: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o quê? O amor. Eu e você somos devedor, nós temos que pagar. Pagar o quê? Amor. Pagar amor, não cobrar amor de ninguém, é pagar. Não se pode um devedor ser credor. Estão comigo? Então, queridos, a ceia nos aponta para algo muito maior. A ceia nos aponta para um caminho sobre modo excelente. Aleluia. A ceia nos tira essa coisa ruim que paira sobre a vida dos cristãos quando vão crescendo espiritualmente, de ser juiz, de se tornar juiz dos outros, de ficar julgando os outros. Não, querido. Nós somos o braço da misericórdia. Para destruir as pessoas já tem Satanás. Nós somos chamados para resgatar elas. Você está comigo? Elimina da gente isso. E impõe sobre nós uma responsabilidade maravilhosa. Que foi uma das coisas que me chamaram muita atenção quando eu entrei no Verbo da Vida. Porque eu ouvi pastor Bud dizer, eu tiro a responsabilidade de Deus e jogo para nós. Porque antes a gente só jogava a responsabilidade sobre Deus e sobre os outros. E no Verbo da Vida eu aprendi que eu tinha que olhar para mim. Amém? E tenho que melhorar. Ele continua, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, olha mesmo, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunides para juízo. Quando as demais coisas eu ordenarei, quando for ter convosco. Para mim o texto é muito claro, irmãos. O texto, ele é objetivo de um ensino que nós devemos praticar hoje. Devemos fazer isso, porque é uma ordenança, todas as vezes que. Aqui nós colocamos no primeiro domingo, mas queridos, pode ser no segundo, pode ser no terceiro, pode ser todo o culto, se a gente quiser, mas contanto que você faça com o discernimento correto, que você faça com a direção correta, amém? Que promova crescimento, e que a gente possa sair daqui melhor do que a gente entrou. Você está comigo? Aleluia. A ceia mostra que nós temos uma aliança com o Senhor. O sangue representa isso. Tem muito significado naquela época. Por isso, eu não vou pregar sobre isso, queridos. Eu queria estimular você a ler. Leia. Ler bons livros promove crescimento. Amém? Tire essa mentira que às vezes as pessoas se fecham. Porque não, eu só tenho que ler a Bíblia. Sim, a Bíblia é o primeiro livro. Mas tem coisas que você não vai aprender, querido, se não for através de outro. O que seria de Timóteo se não fosse um Paulo? Porque se fosse assim, a gente não precisaria de um do outro. Se era você ter sua Bíblia em casa, a gente não precisava se reunir aqui não. Você está compreendendo? Mas a mesa do Senhor, trazendo a Santa Ceia para a vida, trazendo a verdade prática, que é isso que o irmão Reagan traz. Compre, invista na sua vida, bons livros, nós temos na livraria bons livros que vão ajudar você a crescer. Agora, como o texto diz, trazendo a Santa Ceia para a vida prática. Nayane, você poderia me ajudar aqui, né? Acho que você já foi abastecido. Você já recebeu. Amém? E é o momento onde a gente se avalia. É o momento onde a gente sonda o nosso coração. É o momento onde a gente melhora. Amém? É o momento onde a gente tira as nossas justificativas. Porque quem é bom em argumento, não é bom em arrependimento. Quem justifica demais, querido, não se arrependeu nunca. Está compreendendo? É um momento onde você e Deus, o que está no seu íntimo, no seu coração,
Eu não sou Deus, eu não conheço o seu, eu conheço o meu. Mas você sondar e dizer, meu Deus, Pai, eu estou errando nisso aqui. E eu tenho que mudar. Por causa do sacrifício de Jesus por mim. Gente, sinceramente, Deus poderia e acabar com tudo. É uma das perguntas que eu tenho para fazer a Deus quando estiver diante dele. Pai, por quê? Que eu só poderia acabar com tudo. Mas porque ele insiste? Hein, gente? Não é verdade, não. Por que ele nos ama tanto? E por que o diabo odeia tanto você? Porque a luta dele com Deus ele já perdeu. Mas ele quer atrapalhar a tua vida. Quer destruir você. Há pregadores que dizem que é porque você se tornou aquilo que ele queria ser. Ele tem inveja de você. Por aquilo que você se tornou. Queridos, isso são coisas que pregadores dizem. Eu não sei o porquê, mas eu tenho uma coisa, eu quero receber. Eu quero provar. Eu quero entrar mais e mais. Aleluia, eu quero viver mais e mais isso. Eu quero cada vez mais entrar nessa profundidade que é Deus. Porque isso me deixa pleno, satisfeito, protegido, aceito. Aleluia. Amém. Ou queridos, quando a gente está cada vez mais na presença do Senhor. Porque Ele habita em nós, isso é verdade. Mas tem a presença manifesta dEle. Porque da mesma forma que nós temos a energia aqui, nós não podemos nem utilizar a energia. Ele está dentro de você. Ele habita dentro de você. Mas se você não buscar essa presença manifesta, meu querido, você só vai ter a teoria na cabeça. E isso não vai influenciar você. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem um alvo. Tem um modelo. Eu costumo dizer, usando a seguinte parâmetro. Um pintor. O pintor ele tem um modelo. Ele tem um quadro em branco. E ele tem um pincel. Ele olha para o modelo. E começa a pintá-lo no quadro. O quadro é branco. Tem nada. É vazio. Não tem utilidade nenhuma. Você já viu algum quadro branco numa parede? Só existe quadro que tem pintura ou que tem foto, que tem alguma imagem. Mas sem nada disso, verdade ou não? Mas o pintor, ele olha para o modelo e começa a desenhar no quadro, imprimir no quadro o modelo, para que depois possa ficar num quadro, pode ficar numa casa, onde as pessoas vão olhar e vão admirar. Verdade ou não? E vão dizer, rapaz, que pintura bonita. Que coisa bonita é essa? Olha que coisa. Quem admira a pintura sabe o que eu estou dizendo. Amém? Do mesmo jeito, semelhantemente, o quadro branco sou eu e você. Sem nada impresso nele, somos nada. Não servimos de decoração para nada. Mas tem um Espírito Santo que tem um pincel na mão. Tem um Espírito Santo que tem um modelo. E o modelo é chamado Jesus. Que ele vai imprimir no quadro a imagem. Aleluia. A imagem. Ô, gente. Foi isso que Deus projetou para mim e para você. Então, essa historinha, a gente tem que acabar logo com isso. Meu Deus, eu nasci assim, assim eu vou morrer. Não tem um jeito, eu sou desse jeito. Não,
no momento em que você recebeu Jesus, tem outro parâmetro, tem outra história. Amém? É outra história. Amém? Na Paraíba diz, pau que nasce torto nunca se endireita. Mas um pregador um dia disse, até que encontre o carpinteiro de Nazaré. Você está comigo? Você e eu podemos nos tornar melhores, mais parecidos, ao ponto das pessoas olharem para nós e dizer, Jesus. Sabia disso, gente? Esse é o objetivo de Deus. Jesus é um modelo, é o padrão do reino. Aleluia. E quando nós vamos cada vez mais, por causa da presença e desse trabalhar do Espírito Santo dentro de nós vamos ficar mais parecidos com Ele. Jesus estava com os pés na terra, mas a cabeça no céu. Jesus tinha um compromisso primeiro com o Pai dele. Era zeloso nas coisas, se posicionava nas coisas, mas amoroso. Com amor. Amém? Oh, gente, Deus está trabalhando em nós. Talvez o seu medidor, que mede onde está a sua vida, talvez esteja abaixo, mas é porque você não se entregou para Ele. Porque ao mesmo tempo que Ele é Deus, Ele é educado. Ele só vai até onde você permite. Você sabia? Foi um dos ensinamentos que eu aprendi com Ele. Ele só vai até onde eu permito. Certa vez minha avó disse assim, meu filho, deixe Jesus entrar no seu quarto. Porque as pessoas só deixam Jesus entrar até a sala. Até a sala eles deixam, senta na sala, Jesus. Mas não deixa Jesus ir para o quarto. Minha avó dizia, meu filho, as pessoas dizem assim, Jesus, fica à vontade, mas se Ele for tirar alguma coisa da sua vida, você diz, não. Isso aqui é estimação da família. Quem me deu foi vozinha, mas está fora da palavra. Não, mas quando a gente diz, Senhor, fique à vontade, tira. Eu digo uma coisa, vai ficar melhor do que era. Aleluia. Meu irmão, esse é um tempo de consagração, gente. A consagração é um ato humano, meu e seu. Sou eu e você que se consagra. Que se dedica, Senhor, está aqui em minha vida. Amém? Eu me lembro muitas vezes que eu ia para o departamento infantil e ouvia musiquinhas. Cuidado, olhinho no que vê, mãozinha no que toca. A gente orava, Senhor, reina sobre as minhas ações. Minha gente, a ceia é um momento onde a gente pode aproveitar isso e dizer, Senhor, eu quero reafirmar minha consagração a Ti. A minha boca é Tua. A minha língua é Tua. O meu pensamento é Teu. A minha vida é Tua. Eu já sei que o Espírito Santo já está trabalhando aí em você aí, meu. Já está mexendo com você, está dizendo, filho, filha, deixa isso. Não é para você fazer mais isso. Já é para você ter crescido nisso. Não faça mais isso. Melhore. E você, quando participa, você diz, eu estou tomando posse do trabalho de Jesus por mim. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a maturidade de um cristão e de um crente não se mede pelo quanto ele prega, pelo quanto ele conhece da Bíblia, por quanto ele é usado nos dons, por quantas visões ele tem, se já viu um anjo, se já viu Jesus. Maturidade cristã não se mede por isso.
só tem um fator que mede se nós estamos plenos e perfeitos. É o andar em amor. É o fruto do Espírito que habita em nós. O amor de Deus que habita dentro de nós. Aleluia. Durante o dia, durante a sua vida, você sempre será afrontado para você sair fora de amor. Queridos, não saia. Porque quando você sai fora de amor, você está caindo na arena do diabo. E ele vai destruir sua vida. Mas quando estamos no amor de Deus, vivendo pelo amor de Deus, e todos nós sabemos que o amor de Deus não tem nada a ver com sentimento. Não é porque eu sinto que eu vou amar. Não. É pelo que eu conheço, revelado do Senhor, que o amor dele foi derramado em meu coração, pelo Espírito Santo que habita em mim. Aleluia, queridos, você é um depósito cheio de amor para dar. Porque Deus colocou e depositou você. Dentro de você isso, por causa do Espírito. Queridos, aí você tem que deixar sair. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A ceia do Senhor é comer, é beber espiritualmente desse trabalho que Jesus fez por nós. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu quero encerrar, querido, porque um dia eu fiz a seguinte pergunta: Senhor, por que quando aquela mulher adúltera chegou, sendo trazida por aqueles homens que conheciam a lei, mesmo que era para provar Jesus, mas eles chegaram com algo legal, e apresentaram, e o Senhor não executou ela? Pelo contrário, ele disse: nem tão pouco eu te condeno, vá em paz e não peques mais. E o Espírito Santo começou a tratar no meu coração, meu irmão. Me disse o seguinte: não, porque aquele pecado dela, ele não ficou impune. Vocês sabiam disso? Aquele erro dela, o pecado dela não ficou impune. Ele foi pago em Jesus. Jesus só liberou ela porque era Jesus quem ia pagar a dívida dela. Por isso ele disse: eu não te condeno, vai, eu vou pagar eu vou pegar essa bronca tua e vou perdoar a tua conta. Agora, vai e não peques mais. E eu disse: Senhor, o que Jesus escreveu no chão? Porque muita gente faz um bocado de coisa para dizer o que Jesus escreveu. Disse que Jesus fez uma lista de pecados, né? E o pessoal faz aquela coisa, e tem muita teoria sobre isso. O foco não é esse. Amém? O foco não é esse. Eu só posso dizer que Jesus, na terra, escreveu. Amém? O que será que ele escreveu para aquela mulher? Eu acredito, veja, eu estou estou parafraseando, tá bom? Mas que de repente, o que ele tivesse escrito para a mulher fosse: perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Jesus não deixou impune o pecado, ele pagou aquele pecado, por isso ele liberou. Gente, não caia nessa história de dizer que Deus só veio, Jesus pagou, custou para Deus a minha vida e a sua vida. Amar as pessoas vai custar algo para você. Amém? É fácil? Diga não. Mas vai custar algo para você.
porque custou para ele. Mas tem uma coisa, tem graça. Aleluia. Que aperfeiçoa você, que te ajuda na fraqueza, onde você pode liberar perdão e pode andar em amor. Aleluia. Queridos, eu quero repetir, quero chamar os diáconos aqui para a gente fazer a ceia. Uma coisa que eu disse aqui há muito tempo atrás, e eu volto a repetir. Eu tenho aqui profissionais, eu tenho engenheiros, tenho médico, farmacêutico, pessoal administrativo, pessoas com MBA, tenho pessoas que trabalham como diarista, açougueiros, amém? Mas esses títulos só contam daquela porta para fora. No momento em que você passou por aquelas portas, só tem um título aqui. Filho de Deus e filha de Deus. Você está comigo? Você é filho. Você é filha. E se sua vida ainda não está bem, hoje você vai melhorar ela. É você que vai fazer isso. Nós apenas estamos te inspirando. Mas é você que vai dar a virada na sua vida. Que vai acertar as coisas que estão erradas. Que vai tirar o que tem que tirar. Que vai colocar o que tem que colocar. É você que cresce espiritualmente. As ferramentas estão aí. A palavra está aí. Tudo foi depositado para você. Mas é você que promove o crescimento. Nunca jogue o seu crescimento na mão dos outros. Isso é injusto. É na sua vida. Se você não cresceu, meu irmão, o culpado é você. Você precisa crescer em Deus. É você que tem que se estabelecer na sua vida. Eu vou crescer espiritualmente. E quando você cada vez mais cresce espiritualmente, irmãos, você fica mais fervoroso do que você é. Aleluia. Eu não consigo entender um crente que diz que está crescendo e está afastado. Está errado. Fogo gosta de fogo. Fogo só fica fogo pegando mesmo quando está dentro do fogo. Se está fora é questão de tempo. Esfria e vira cinza. Quanto mais você entra em Deus, mais fervoroso você fica. Quanto mais você entra em Deus, mais amoroso você fica. Quanto mais você entra em Deus, mais submisso uns aos outros você fica. Quanto mais você entra em Deus, mais você honra uns aos outros. Porque, irmãos, quando nós não estamos praticando essas coisas, tem coisa errada. É o tempo da gente reavaliar e melhorar. Aleluia! A ceia é isso. Eu não estou interessado, meu irmão. Se você tivesse alguém de outra denominação aqui, pode participar? Pode. Sem problema. Não tem que mostrar carteira. Ah, eu não sou batizado no Espírito Santo. Pode. Sabia que tem tudo isso? Outro dia eu não fui batizado nas águas. Não tem problema, pode. Se alguém hoje, tivesse alguém que aceitasse Jesus agora, ele participava. Eu não sei de onde tiraram esses ensinos para poder oprimir a vida das pessoas. Não, queridos, e a ceia é uma inclusão. Não é exclusão. Estão comigo? Glória a Deus, você está pronto a participar? Queria que você ficasse de pé. Agora, antes da gente provar, fazer isso. Aleluia, às vezes eu sinto falta de cânticos de comunhão. Onde a gente possa olhar na vida de um do outro, olhar. Aleluia, e como igreja a gente está junto, sabe? Olhar nos olhos. Porque se nós não tivermos cuidado, querido, nós só ficamos nos encontrando no final de semana. Vai para casa, tchau e benção, ó. Mas igreja não é isso. Igreja é família. Igreja é organismo. Aleluia. Talvez eu e Leila a gente não consiga cumprir a agenda se todos vocês chamarem a gente para tomar café com vocês. Mas que a gente está disponível para fazer isso, para estar junto de vocês, sim, sempre. Talvez não dê para fazer.
Mas, queridos, vocês podem fazer, podem reunir, podem promover na sua casa, chamar um irmão para estar junto, não para falar da vida de ninguém, porque se falar da vida dos outros, Jesus vai pesar a mão. Vai falar do Senhor, falar da palavra, amém, rir, se alegrar, amém, tirar onda um do outro, isso é que é bom, gente, perder tempo para falar mal da vida dos outros, pelo amor de Deus, nem faça. Estão comigo? Mas isso é o sentido da ceia, é fortalecermos como igreja, discernindo o corpo. Eu e Leila, nós entendemos que nós precisamos de vocês. E você deve entender que você precisa da gente. Amém? Todos vocês são importantes. Cada um no seu grau de crescimento. Amém? Mas isso não quer dizer que você não esteja crescendo. O negócio é você acelerar. Pegar firme para crescer. Aleluia. Antes de participarmos, eu queria fazer uma movimentação santa. Se você pudesse falar com seu irmão. Agora não fale com aquele que você fala sempre, não. Procure aquele que você já não fala tanto. Procura saber o nome. Amém? Você quer que eu faça uma prova aqui agora? Não vou fazer isso não, senão envergonha a gente. Porque às vezes a gente está aqui e não sabe o nome da pessoa lá atrás. Por mais que não, mas é um grupo, não é tão grande não, é? Vamos fazer o teste? É ou não é? Mas eu e ele, a gente conhece a luta de muita gente aqui. A gente sabe a vida de muita gente aqui. Nós ficamos alegres pelo seu crescimento e seu avanço. Aleluia. Então fale com quem você não fala constantemente. Vai lá, pergunta o nome. Amém. Vamos fazer isso aqui. Isso é bom, é saudável. Você pode sair do seu lugar para fazer isso? Deu.
Amém. Glória a Deus. Querido, vai ser distribuída a ceia para você participar. Eu queria que você prestasse atenção agora, tá bom? Mudou a dinâmica. Agora vem um símbolozinho da igreja, ó. Um negócio bem organizado. Aí você vai poder tirar, ó. Vai vir fechado, ó. Tá certo? Porque isso você é importante, viu? Amém? Eu queria que você participasse assim, para ter ideia, para a gente valorizar isso aqui, das ceias antigamente como era. Que era uma taça só, com vinho. O diácono andava com a toalhinha aqui e começava a passar aí. A briga era para sentar na frente, viu? Porque quem sentava lá atrás... Então você preste atenção, vai ser distribuído, você vai separar e vai depois tirar essa proteção aqui, tá bom? Tá certo? Pai, no nome de Jesus nós oramos por esses elementos. Nós sabemos o que eles representam. Na verdade, Senhor, nós agradecemos pela vida de Jesus. Obrigado pelo sacrifício na cruz, por Ele ter se doado por nós. Isso é fruto do Teu amor por nós. Derramou o Seu sangue. Aleluia, nos dando acesso a Ti, nos reconectando a Ti, nos reconciliando contigo, Pai. E foi um caminho aberto pelo Senhor. Nós te agradecemos porque hoje somos filhos. Justiça, perdoados, redimidos. Obrigado, Pai, porque fomos inocentados, graças ao trabalho de Jesus. Obrigado, Senhor, e tudo isso é a nossa base. No nosso relacionamento contigo, nós podemos nos valer desse sacrifício que fala pela eternidade. Esse cordeiro que foi separado antes da fundação do mundo, que foi derramado esse sangue para pagar a minha dívida e a dívida dos meus irmãos. Hoje não temos dívida, estamos perdoados. Somos igreja, somos corpo de Cristo, participantes da família celestial. Tu és o nosso Pai e nós vamos participar com esse entendimento, discernindo o corpo de Cristo. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vai distribuir, você vai pegando. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tu és bom, Pai. Bom Pai. Bom Pai. Aleluia. Certamente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Aleluia. Você é importante, meu irmão. Aleluia. Há um sangue que corre nas nossas veias espirituais. O sangue do Altíssimo. Família de Deus. Haverá um dia que nós estaremos todos juntos, com os nossos irmãos espalhados por todo o globo terrestre. Por aqueles que já deram sua vida, que já morreram, já partiram para o Senhor. Na verdade, dormiram para nós. Mas um dia nós vamos todos nós nos encontrarmos em uma grande bodas do Cordeiro, em uma grande festa, onde não haverá mais choro, aleluia, nem doenças nem enfermidades, aleluia, perfeita paz, o nosso Rei reinando, soberano e eterno, o mesmo Jesus que um dia morreu por nós, Ele voltará, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo.
Jesus está, como diz na Paraíba, vivinho da Silva. Aleluia. Quando ele se apresentou, ele disse: aquele que estava morto, mas reviveu, e vivo está. Aleluia. Aguardamos e temos a nossa maravilhosa esperança, que é fundamento da nossa fé. De um dia, num piscar de olhos, seremos arrebatados para estar com o Senhor. Iremos vê-lo assim como Ele é. Não aquele Jesus da cruz ensanguentado, que às vezes ficam nas imagens nossas quando a gente fala de Jesus. Mas o mesmo Jesus que João viu. Aleluia. Revestido de glória. Aleluia. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, né, gente? Todos receberam? Falta alguém? A Bíblia diz que Jesus pegou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Vamos participar. Semelhante modo, pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos participar disso. Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Aleluia. 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 Glória a Deus, nós falamos. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Ei! Semana de boas notícias, de favor do Senhor, de portas abertas, de favor, favor, favor. Ei! Aleluia! Favor do Senhor, bondade do Senhor se manifestando na tua vida, na tua família, na tua casa. Aleluia! Favor! Favor de Deus! Favor de Deus! Aleluia! Se você recebe, dê glória a Deus e se alegre. Aleluia! Favor de Deus! Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Rabassarabacatalabrababasarababa. Ei, rabassobrecatalabrababas. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Olhe para seu irmão, diga para ele: ei, favor. Favor de Deus. 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 Aleluia. Favor de Deus, gente. Aleluia. O maior habita em nós. Maior do que aquele que está no mundo.
aleluia, em nós e habita o Espírito que vivifica. Favor de Deus, resposta de Deus. Diga segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Diga favor. Se você crê, pega. Aleluia! Tem favor disponível para nós, amém? E é com esse mesmo entendimento e com essa mesma alegria que nós não vamos nos fazer apenas participantes da ceia do Senhor, mas também contribuintes com o nosso compromisso que nós temos com Ele, amém? Eu quero te lembrar sobre hoje, sobre o compromisso que nós temos da nossa oferta alçada. Sabe, queridos, a nossa igreja está crescendo, está se tornando realidade tudo aquilo que nós temos construído em fé ao longo dos anos, como nós falamos agora há pouco. Mas para isso nós precisamos de recursos. Olha quantos recursos a nossa igreja já alcançou. Esse som, essa iluminação, esse palco, microfones, tudo isso custa algo para nós. E esse som, toda essa qualidade está aqui para alcançar a mim e a você e aqueles que estão chegando. Amém? E eu quero que você medite comigo nesse texto, lá de 2 Coríntios. Aleluia! No capítulo 8, no verso 1, que diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Repita comigo: abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Sabe, querido, ele está falando aqui de um povo de profunda pobreza. Ele não está falando de um povo que tinha grandes riquezas e estava ofertando aquilo que estava sobrando. Não, ele estava falando de abundância de alegria. Aleluia! E como você tem abundância de alegria em meio à profunda pobreza? É pela fé, queridos. Amém? É pela firme convicção que habitava no coração daquele povo em ser participante daquilo que Deus tinha para fazer. Você se alegra com isso? Essa é a igreja que você escolheu. Amém? Você escolheu estar aqui. Você escolheu ser ensinado aqui. Então escolha ser participante disso. Sabe? Escolha estar no meio daquele povo que em profunda... Aqui não é uma breve pobreza, é uma profunda pobreza que foi convertida. Aleluia! E por causa do quê? Por causa do compromisso. Por causa do desejo do coração de ser participante daquilo que Deus tinha para fazer naquele lugar. E a Bíblia diz que superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Amém? Pedindo-nos com muitos rogos. Queridos, muitos rogos são muitos pedidos. Por favor, deixa eu ser participante disso. Aleluia! Não sou eu, ou o pastor, ou a liderança dessa igreja que tem que estar aqui dizendo: por favor, seja participante. Não! Somos nós, o povo, que temos que dizer: por favor, me deixe ser participante dessa graça. Me deixe ser participante dessa obra que vai alcançar toda a Resende. Me deixe, por favor, ser participante do nome que a igreja carrega por suas contas estarem pagas. Pelas pessoas quererem fornecer coisas para a nossa igreja porque somos bons pagadores. Amém? Nós carregamos um bom testemunho. E quando você convidar o seu irmão e disser assim: vamos lá na minha igreja, sabe o que as pessoas vão dizer? Ah, a sua igreja é aquela que cumpre a palavra? É aquela que paga as contas em dia? Porque eu sou fornecedor da sua igreja, eu já vendi cadeira, eu já vendi som e nunca nada faltou, não houve atraso. Aleluia! Esse é o meu e o seu nome, queridos.
E nós não vamos, como um compromisso de um povo cheio de Deus, permitir que nada nos falte. Amém? Tudo isso aqui é para que em excelência nós caminhemos para carregar o nome de Jesus para o mundo. Amém? Você se alegra com isso? Então, em abundância de alegria, eu quero te convidar a honrar o seu compromisso de oferta alçada nessa noite. Amém? Se você não veio com o seu dinheiro físico, faça a sua transferência, mas com muitos rogos, permita ser participante disso. Amém? Vamos orar, estenda as suas mãos. Pai, nós te damos graça pela alegria de poder honrar o nosso compromisso. Nós te louvamos porque temos vida de Deus em nós, compromisso com a sua palavra. E nós desejamos imensamente, em abundância de alegria, contribuir para o avanço da sua obra. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Venha, querido. Aleluia. Aleluia, querido. Agora eu quero te lembrar dos nossos cultos ordinários, amém? Terça-feira nós temos o nosso culto doméstico às 20 horas. Não deixe de fazer na sua casa, é o momento que você tem com a sua família.